Boa noite, irmãos, que a paz seja convosco, amém? Glória a Deus! Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que morreu, mas ressuscitou para nossa justificação. Jesus, homem e Deus, amém? Aquele que venceu por nós, aquele que pagou o preço de todos os nossos pecados. A ira de Deus foi sobre ele, que deveria ser sobre nós. Jesus venceu. Amém? É incrível o que ele fez. Um ser humano perfeito, irmã Patrícia. Nem pensamento. Ele errou e pecou. Para que ele fosse um cordeiro, irmão Luiz, sem mácula. Um cordeiro sem ferida. Um cordeiro sem nenhum defeito. Para que Deus recebesse aquela oferta em meu e o seu favor. Jesus é o nosso favor. Jesus é a nossa justiça. Jesus é a nossa saúde. Jesus é a nossa luz. Amém, irmãos? Ele venceu. Por isso você pode se alegrar. Ele venceu. Por isso você pode continuar confiando nele, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Quem é o nosso autor da nossa fé? Não somos nós, irmão. Você não viu essa fé maravilhosa que você tem em Jesus Cristo, não. Ele te concedeu. Ele que te deu a fé para quem crê nele. O Espírito Santo te convenceu. É incrível que Deus faz. O amor de Deus, ele é poderoso. Ele fez tudo. Tudo. Tudo, ele fez tudo. Por isso que a nossa vida com o Senhor Jesus deve ser uma vida baseada na gratidão. E não no medo, gente. Não, o medo não é de Deus. Por que Deus quer essa relação de medo, meu pai? Não quer. Né? Não é o medo que vai fazer alguém deixar o pecado. Não é o medo. O medo, muito pelo contrário, afasta a pessoa de Deus. De fato, ele tem todo o poder. Mas a relação dele é o quê? Amor. Você entende o que ele fez com você? Deus amou o mundo de tal maneira que o que ele fez? Deu seu filho, meu irmão. Coisa que nenhum ser humano vai fazer. Amém? Essa relação de amor. Quando Deus ama para valer. Compreende? O que Deus quer, entendemos a obra dele, que é maravilhosa, estrondosa. Não dá para compreender com a nossa mente humana, irmão Valdir, o que Deus fez. Patrícia, a gente não consegue, irmã Patrícia, compreender a profundidade do que Deus fez, né? E no nosso caminhar ele vai nos revelando cada vez mais, né, irmã? Tem uma passagem que fala que a luz vai brilhando cada vez mais, né, na nossa caminhada até o grande dia. Cada dia você tem mais revelação de Deus, mais profundidade. Mas uma coisa você tem que ter certeza: Ele é a sua justiça, é a sua justificação. Ele está sentado à destra do Pai, como um homem, como um sumo sacerdote, seu representante. Amém? A destra que significa justiça, é a justiça de Deus. Deus te concedeu justiça. Você é justo não por fazer justiça. Você é justo porque Deus te justificou. Agora sim, irmã Patrícia, você produz o quê? Frutos de justiça. Olha, é outra concepção. A Bíblia é bem clara que você deve mudar a sua mente, transforma esse mundo com a renovação da sua mente. Com relação a quem? A Deus. Ora, Deus mudou as alianças. Quando você vê o velho concerto, lê o velho concerto, gente, são ordens baseadas debaixo de um concerto, que é a lei, né? Ao povo de Deus, não era para todos os povos, não era para gentios. Veio a nova aliança e foi para todo mundo. Agora eu tenho os benefícios totais da cruz sobre a minha vida. Era povo de Deus na velha aliança. Hoje eu sou filho, coisa que o judeu não era. Eles não eram filhos. Nós somos filhos e co-herdeiros com quem? Com Cristo. Jesus nos deu esse poder. Ele nos transformou em filhos. Você é filho de Deus, então a sua relação com Deus deve mudar. Veja Deus como seu Pai.
A Bíblia diz o seguinte: vós que são maus, sabe dar boas coisas aos seus filhos? Imagine Deus que é bom. Tremendo isso, né, irmão? Então mude a sua mente com relação a isso. Amém? Nós sabemos, irmãos, que a escola bíblica é uma bênção, né? Os motoqueiros. A escola bíblica, irmão, ela é fundamentada em 3, coloquei mais um, tá? Pastor, 3 versículos. O primeiro versículo está em 1 Coríntios. Coríntios 15, 56. 1 Coríntios 15, 56. Primeiro Coríntios 15, 56. Amém? Glória a Deus. O aguilhão da morte é o... E a força do pecado é a lei. Eu fico imaginando Paulo, com essa revelação do Espírito, pregando dessa forma. Imagina um judeu ouvindo isso, falando que a força do pecado é a lei. Hein? É um entendimento espiritual acerca da lei. Então, se tem um ser no universo que quer que você fique sobre o jugo do pecado, é o inimigo da vossa alma. E como ele faz para pessoas que já aceitaram o seu Jesus, já receberam a salvação por intermédio de Jesus Cristo, o Espírito Santo, o selo do Espírito? Como é que ele faz para essas pessoas, irmão Valmir, mesmo sendo salvas, continuar debaixo do jugo do pecado? Porque o pecado tem um jugo, não tem? O pecado traz morte. Porque a gente pensa muito que morte é lá no necrotério, no caixão. Não é isso. Não é isso. Morte é você estar um dia maravilhoso, um sol maravilhoso, e a pessoa está depressiva. Está um dia maravilhoso, mas a pessoa está com tanta ansiedade, síndrome do pânico. Estou dando um exemplo, tá, irmão? Passar outras coisas. Isso é vida com abundância, irmão? Não é. Então, se tem um ser no universo que quer que os filhos de Deus vivam em pecado, é quem? Satanás. E como é que ele faz? A Bíblia diz que ele é um enganador, não é? Ele é mentiroso, enganador, cega. Ele faz vocês não, porque vocês são libertos no nome de Jesus, amém? Ele faz os filhos de Deus se relacionar com Deus através da lei. E aí o que acontece aqui, ó? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Aí você quer agradar a Deus, tentando cumprir todos os mandamentos. E quem vai vir para você? Condenação, porque você não vai conseguir. Só um ser conseguiu cumprir toda a lei. O nome dele chama Jesus Cristo, Filho de Deus, o Salvador, o nosso sumo sacerdote, aquele que nos representa diante do Pai de dia e de noite, eternamente. Porque o seu pecado foi pago e ele é a nossa justiça. Exatamente ele. Agora, você que foi salvo, você não lê as Escrituras, ou não se coloca numa posição de ouvir uma boa explicação acerca da obra de Jesus Cristo. Você vai ser enganado, com o coração cheio de temor por Deus, cheio de amor por Deus, sendo penalizado, porque você não teve a sabedoria, não procurou a sabedoria de saber que a lei já foi cumprida e eu vivo agora pelo favor de Deus. Amém. Glória a Deus. O aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? A vitória é através de Jesus, não através das suas forças. Amém? Agora Romanos 6. Seis, 14, se não me falha a memória, eu acho que rapidinho.
6,14, glória a Deus, amém? Porque o pecado não terá domínio sobre vós. O pecado não terá domínio sobre vós, porque vocês são perfeitos, porque vocês têm excelentes obras, porque vocês fazem por onde? É isso? Não. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas sim a graça do favor de Deus. Guarde isso. Amém? O pecado só vai ter domínio sobre alguém que é do Senhor Jesus quando ele se aproxima de Deus pelas suas próprias forças. Porque isso é uma blasfêmia. Quando você quer ser justificado através das suas obras, é uma blasfêmia, porque você está dizendo para Deus: não importa o que o seu filho fez, justifica a mim pelas minhas obras. Isso é um pecado. Amém? A Bíblia diz, se não me falha a memória, pastor, esse era o meu auxilia, eu creio que seja em Oséias, que o meu povo perece, Oséias 9, né? Que o meu povo perece por falta de conhecimento. Evidentemente, depois os irmãos leiam o capítulo todo, Deus está fazendo uma repreensão às autoridades, os sacerdotes e os profetas, tá? Mas o povo vai perecer, o povo é representado, amém? Então é uma responsabilidade muito grande, irmão. A Bíblia também diz o seguinte: aquele que é muito dado, muito lhe será cobrado. Amém? Então, e para finalizar, os 3 versículos base, né, da escola bíblica. Primeira carta, segunda carta de Pedro, rapidamente. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 18, amém? Glória a Deus. Posso ler, irmãos? Antes, crescei na graça ou no favor de Deus e no conhecimento de quem? De Moisés, do pastor A, pastor B, do evangelista tal, da evangelista, da pastora tal. Crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém? Aleluia. Então todo ensinamento deve colocar Jesus em primeiro lugar. Ele é o Senhor, Ele é o Salvador, Ele é a nossa justiça, Ele é a nossa força, Ele é a nossa coragem. Amém? Ele é o nosso pastor. E Ele cuida como ninguém no universo das suas ovelhas. E Ele ama a sua igreja com todo o poder do universo. Amém? Então a Ele todo louvor. Amém, irmãos? Coloca a sua vida nele. Coloca a sua mente nele. Amém? Vamos ler agora o caminho de Emaús. Só uma pequena parte, tá, irmãos? Glória a Deus. Então, Lucas 24. Versículo 24, 25, 26 e 27. Lucas 24, 25. Lucas 24, 25
26 e 27. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Os discípulos no caminho de Emaús. Amém? Vou fazer um breve resumo. São dois discípulos que depois de seu Jesus ele é crucificado, eles ficam muito tristes, né? E vêm caminhando daquele acontecimento. E o Senhor Jesus se manifesta a ele e pergunta: por que vocês estão tristes? E eles respondem: olha, você mora aqui em Jerusalém, está sabendo o que aconteceu? O profeta Jesus, aquele que na visão deles ia redimir só Israel, ele morreu e até agora ele não ressuscitou. E aí Jesus vai conversando com eles sem mostrar quem ele é. E chega um momento que ele fala o seguinte: 25, Lucas 24, 25. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Ou seja, ele está citando a antiga aliança, ele está citando a velha aliança. Os profetas, eles não estão acreditando que os profetas disseram. Aí Jesus continua: porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? 27. E começando por Moisés, discorrendo, ou seja, passando por todos os profetas, expunha-lhes, esclarecia, mostrava-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Em todas as Escrituras, entendeu? O próprio Senhor Jesus mostrando para eles as Escrituras, o que as Escrituras falavam dele. Tinha Novo Testamento ali, irmão? Não, né? Jesus, né, é o início do Novo Testamento, amém? Então, qual a escritura que está expondo? As escrituras judaicas, que é a velha aliança, amém? A respeito de quem? De Jesus, o que Moisés falou de Jesus, o que Josué, Jeremias, todas as profecias, Jesus aqui, ó, vou ler mais uma vez, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha o que seu respeito o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Ora, amém? Então a gente tem que entender, meu irmão, que quando você lê a velha aliança, ou você quer ler Moisés, você lê ali os 5 livros de Moisés, né? Você tem que ver Jesus daquelas figuras, amém? Moisés é uma sombra de Jesus. Glória a Deus. Bora para a gente finalizar essa parte introdutória. Lucas 11, perdão, Lucas 10, 38 ao 42. Lucas 10, 38 ao 42. Amém? Lucas 10, 38 ao 42. Eu vou já ir lendo, mas para adiantar um pouquinho. Amém? Marta e Maria. Todo mundo conhece essa passagem, né? Vamos lá. Indo eles caminhando, entrou Jesus no povoado. Indo elas de caminho, entrou Jesus no povoado. E certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e essa quedava-se. Interessante nessa palavra, quedava-se. É uma palavra do idioma espanhol, é ficar, né? E esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe o ensinamento. A ouvir os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muito serviço. Então se aproximou Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinho? Ordene-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Resumindo, ouvir Jesus é a única coisa que você deve fazer. Mas uma vez eu preciso trabalhar, estudar, eu faço isso tudo, meu irmão.
Aí ele está falando aqui no momento das lutas, das batalhas. Guarde a sua mente no Senhor. Guarde somente um. Amém? Glória a Deus. Então vocês que vieram mais cedo, chegaram no horário, vocês não são obrigados. Jesus não vai deixar de amar vocês porque vocês chegaram tarde ou vocês não convivem na escola bíblica. É uma decisão pessoal, meu irmão. É cada um que deseja, que entende o que o Senhor disse. Amém? Minhas palavras são espírito e vida. Aquele que edificar a sua casa, aquele que ouve as minhas palavras, é semelhante a alguém que edificou sua casa sobre a rocha. E veio o quê? Tempestade, chuva, o que é? Veio de mal, gente. E ficou firme. Mas aquele que não ouve nem pratica minhas palavras é semelhante a uma pessoa insensata que edificou a sua casa sobre areia. Bateu uma chuvinha e caiu, irmã Patrícia. Você viu muitos irmãos aí. Tem irmão passando no vale da sombra da morte, luta, mas está firme. Agora tem irmão que vem uma lutinha desse tamanho, já meteu o pé da igreja, culpou todo mundo é culpado, porque a igreja é fraca. Está vendo? Amém? Mas vocês escolheram a boa parte, e segundo nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, a própria verdade, e é impossível que Deus minta, não lhe será tirada. Aleluia! Vamos continuar com Romanos. Eu parei em Romanos 7, amém? Vamos continuar com Romanos 8. Capítulo 8? Romanos capítulo 8. Amém? Glória a Deus. Já abre aqui, vamos ler. Muito bom ler a palavra de Deus, hein? É bom compartilhar. Conversei com um amigo hoje e ele falou assim: é interessante que quando você compartilha a palavra, algo sobrenatural acontece, né? É algo, a presença de Deus, sabe? A presença de Deus. O Senhor Jesus disse: se eu tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio, não é? Então Ele está conosco também. Glória a Deus. Romanos 8. Lembrando que quem escreveu Romanos foi o apóstolo Paulo, enviando essa carta para os cristãos que estavam em Roma. Amém? Sabemos que lá também tinha muitos judeus, né? Então era para todos, né? O que ele estava explicando aqui era muito profundo. Amém? Lembrando que o apóstolo Paulo também foi um grande conhecedor da lei, profundo conhecedor. Está vendo como é que Jesus e a verdade revelou para ele? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele foi liberto da lei. A lei é perfeita e maravilhosa. No entanto, ela não veio para justificar o homem. Ela veio para que justamente o homem reconheça que ele não tem como, Patrícia, que ele precisa de um Salvador. Amém? Romanos 8. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, porque a lei, olha, a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. Quando fala em Cristo Jesus, é Cristo ressurreto. Uma coisa é o Senhor Jesus falando aqui na terra, debaixo da lei. Ele estava cumprindo a lei, não foi isso? Ele falou: antes que tudo se cumpra, nenhum tio, não é isso? Nenhuma letra não será cumprido da lei. Tudo será cumprido. Foi cumprido na cruz, está consumado, amém? Porque a lei, versículo 2, do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei, do pecado e da morte, porquanto que for impossível a lei no que estava enferma pela carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Onde foi pago o pecado? Foi na carne de quem? Onde a enfermidade foi consumida? Foi em qual carne? Na carne de Jesus. Então ela não pode permanecer no seu corpo. Amém? Não pode. Porque se Jesus levou sua enfermidade, a verdade é que esse sintoma que
ainda insiste em estar no seu corpo, é mentira. Não concorde com Satanás, ele é mentiroso. Está lá na cruz. Amém? Confia nisso. Coloque os seus olhos em Jesus de uma forma, irmão, que as pessoas podem falar o que quiserem. Você confia tanto nele, não importa o que os outros vão falar. Sabe por quê? É você que precisa ter fé nele. Ninguém vai ter fé por você. Amém? É um relacionamento muito pessoal. E viva o seu milagre, para que as pessoas vejam Jesus, o que Jesus fez na sua vida. Amém? 5, né? Porque os que inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para morte, mas o Espírito, está vendo que é o Espírito Santo, né, irmão? Letra maiúscula. Para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, por não estar sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, agora ele fala para nós, irmão Patrício. Está vendo? Ele está falando que para quem não aceitou Jesus. Agora, olha, vós, porém, olha, só para abrir um parênteses aqui, amém? Quando alguém recebe Jesus, tem um contato com o Senhor, né, recebe o Espírito Santo, e no caminhar da vida se afasta e começa a viver na carne, o pecado vai reinar. Amém? Por isso os irmãos têm que continuar andando na luz aqui na terra. Amém? Ouvindo Jesus, se fortalecendo, participando da Santa Ceia. A Santa Ceia é o quê? A vida dele. Ele disse: se vós não comer da minha carne e beber do meu sangue, não terá vida em vós mesmos. É vida física. Tá? No contexto ele fala. Depois eu mostro lá, porque eu já falei sobre isso um pouquinho, né? Acho que foi João 6, hein, pastor? Então, meu irmão, o pecado vai reinar naquele que não está andando segundo o Espírito. Amém? Então agora eu falo, 9, para nós. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Olha, meu irmão, nesse meio cristão tem muitas pessoas que não são do Senhor, e muitas imposições de liderança, mas não pertencem a Jesus Cristo. Amém? 10. Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do, mas o Espírito é vida por causa da. Que justiça é essa, meu? Me fala, que justiça é essa? Que Deus te concedeu. Quarta-feira o pastor Cláudio me concedeu a oportunidade de trazer uma mensagem, tá? Eu convido os irmãos a estar aqui, vou falar um pouquinho sobre justiça. Amém? Uma palavra que o Senhor já me deu, vou citar um pouquinho mais, né, irmão? Você chega na hora e te esquece, né, irmão Patrícia? A gente preparou tanta coisa, chega na hora, meu Deus. Mas eu gostaria de convidar os irmãos na quarta-feira, amém? Vou trazer uma mensagem, amém? Para exaltar o Senhor Jesus. 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, este mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Glória a Deus. 12. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Não, eu não vivo segundo a carne. Nem você, meu irmão. Amém? 13. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes o feito do corpo, certamente vivereis. Amém? Quer viver mais? Você quer viver mais? Porque a Bíblia diz que, né, muitos guerreiros da fé eles morreram fartos de dias. Amém? Então, quer viver mais? Siga o Espírito de Deus. Amém? Siga o Espírito de Deus. E você vai viver mais. Amém? 14.
Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebeste o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual chamamos Abba, Pai. E Abba é um termo no hebraico, né? De intimidade, meu Patrícia. É paizinho. Tá vendo? O espírito que nós recebemos é de adoção e filiação, meu irmão. Você não é mais a criatura. Você se tornou filho através de Jesus Cristo. Amém? Então você se tornou filho. Se comporte como filho. E como todo bom pai, corrige, né, irmã Patrícia? Porque quem corrige, ama. Então você não vai ficar sem correção, meu irmão. Agora, não aceite correção. Deus vai te corrigir com uma enfermidade? Eu não aceito isso. Deus vai te corrigir com morte, meu Patrícia? Não aceito isso. Isso não é correção, isso é punição. Se a punição foi toda no filho dele, se a ira que era para ser derramada sobre você por causa do pecado que era sobre Jesus, Deus te ama e te corrige para que você não venha entrar em caminhos que vai trazer morte para você. E você vai mais cedo para o céu, não é isso? Porque você indo para o céu mais cedo, meu irmão, os dons também vão embora, pastor. É menos um para pregar o evangelho. Está vendo como é que é uma batalha espiritual? 16 que eu parei? O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com eles seremos glorificados. Aleluia. Então, meu irmão, a Bíblia também diz o seguinte: todo aquele que quer viver piedosamente em Cristo será que passa? Perseguido. Então, entenda uma coisa, meu irmão. Você quer ser usado por Deus? Entenda uma coisa: você vai ser perseguido, vai ser caluniado, defamado, pensar um monte de coisa, porque é um ataque espiritual. Satanás se manifesta dessa forma, de perseguição, tudo para parar o seu ministério. Então, eu estou falando isso não para você ficar com medo, não, para você já ficar alerta. Meu Deus, leia os evangelhos. O Senhor Jesus, pastor João, falaram que ele expulsava o demônio pelo próprio demônio. Se falaram isso do Senhor, eu vou falar o que de você? Compreende isso? Então não se surpreenda, meu irmão, que alguém venha caluniar a sua vida, falar mal de você. Não se surpreenda. Continue, porque Ele é com você, Ele te guarda, Ele é a sua justiça, né? Ele é a sua justiça. Ele fala: onde tem tesouros na terra, hein? Onde a traça, a ferrugem corrói. Mas ajudei tesouro aonde? Nos céus. Por quê? Porque lá, irmã Patrícia, não vai chegar a corrupção desse mundo, não vai chegar a destruição. E às vezes a gente está tão focado na nossa vida terrena, tão focado. Não estou falando que você não deva estudar, que você não deve trabalhar, que você não deve ter sonhar, ter um carro bom, uma boa casa. Não é isso, meu irmão. Mas quando você coloca todo o foco nisso, você para de juntar tesouro no céu. Lá é eternamente, meu irmão, aqui vai passar. Amém? Então, o Senhor Jesus diz o seguinte também, né? Buscar em primeiro lugar o quê? E a sua? No reino de Deus tem justiça, irmão. Jesus também diz o seguinte: eis quando falar com vocês, alguém vem falar com vocês, parafraseando, tá? Que o reino de Deus está aqui, está ali. O que ele fala? O reino de Deus está dentro de vós. Quem é o reino de Deus? Ele mesmo, o Espírito. Eis que eu vou para o Pai, mas vou deixar com vocês quem? O Espírito da verdade. Ele te ensina tudo. Ele falou com os irmãos também, João fala isso. João 16 ou 15. Olha, eu queria falar tanta coisa para vocês, mas nesse momento vocês não têm capacidade de entender. Mas eu vou vos dar quem? Consolador, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que vai te ensinar tudo.
ensinar, te conduzir na verdade, amém? Profundo. Eu vou para o Pai, mas não vou deixar vocês órfãos, eu voltarei para vocês, através de quem? Do Espírito, né? Essa é uma maravilhosa unidade de Pai, Filho e Espírito Santo, é uma coisa extraordinária, que a nossa mente humana não consegue entender, irmão Patrícia. Mas conhecemos essa unidade poderosa, né? O Pai amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, né? Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Só que, se Jesus não viesse, se Jesus não aguentasse até o fim, não seria cumprido o que o Pai fez. Está vendo? E depois, irmão Pai, se o Espírito Santo não viesse através da promessa de Jesus, você não seria convencido. Paz, né? Amém? O Espírito Santo fez tudo, ele te conduziu, ele te cercou mesmo, ele te escolheu mesmo, não tem jeito, ele te escolheu, ele te mostrou, ele te revelou. Então sinta-se privilegiado, meu irmão, sabe? O Pai ficou feliz em te dar o reino. Então sinta privilegiado, sinta prazer de vir à casa de Deus. Tem, né, irmão? Né, pastor? Tem. Tem hora que a gente não está tão feliz, né, irmão? É a vida, meu irmão. Mas venha com prazer na casa de Deus, ouvir a palavra de Deus, amém? Parei qual versículo, irmãos? 17? 18, né? Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória reservada a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que sujeitou, na esperança que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção. É a criação, toda a criação, né? E quando ele fala corrupção, é a morte. Nós não fomos criados para morrer, a morte entrou por causa de Adão, e a criação também foi sujeita a perecer. Você pode ver que tudo nesse mundo vai, ó, se alguma coisa, eu ouvi isso, tá? Quero compartilhar com os irmãos. Se alguma coisa esquenta, a tendência dela não vai esquentar mais, é esfriar. Tudo, né? A gente nasce, mas ó, não é isso? É a corrupção desse mundo. Jesus já resolveu tudo, já venceu tudo. O último inimigo que falta para colocar como estrado dos seus pés é a morte física. Amém? Em breve também, ela já foi vencida, em breve vai acabar, no grande dia. Amém, irmãos? O grande dia é o dia de alegria, não é dia de medo. A gente tem que falar do grande dia como alegria, nossa redenção, todo mundo verá que nós somos filhos de Deus, porque hoje tem muitos lugares que falam que é filho de Deus também. Não, naquele dia será revelado os verdadeiros. Amém? É 21? É o 21? É Romanos 7, 8, 21. Na esperança que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, não do Espírito. Porque o Espírito já foi salvo, recriado, irmão Patrícia, nosso corpo que está envelhecendo. E todos terão um corpo jovem. Amém? Glória a Deus. Porque na esperança, 24, porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é a esperança, pois o que alguém vê, como a espera? Mas esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo possa
ministrar o seu coração e revelar mais a palavra. Ele faz essa obra. A obra é dele, não é do pastor Cláudio, da pastora Joana, do irmão Vitor, de qualquer irmão. Amém? É Deus que te revela, meu irmão. Amém? Fixe os seus pés. Vamos encerrar essa palavra bíblica. Amém? Mais uma vez gostaria de convidar os irmãos, amém? Para quarta-feira estar aqui, vou trazer uma mensagem para glorificar o Senhor Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai amado e Pai eterno, através do sangue do nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo, te agradecemos, Jesus. Obrigado por essa grande oportunidade de estar na sua casa, glorificando, exaltando o seu nome, celebrando a vitória que o Senhor nos concedeu. Quantos queriam estar aqui, Senhor? E não pode, porque ainda estão presos no pecado, nos vícios, meu Pai, na enfermidade. Mas, Senhor, usa-nos para o seu louvor. Meu Pai, abençoa o pastor Cláudio, a pastora Amanda, a pastora Joana, todos os obreiros, corpo do diaconato. Abençoe as lideranças, Pai. Cubra-os com teu sangue, conceda coragem e ousadia para proclamar a vitória de Jesus Cristo na cruz. É o que lhe pedimos e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que as palmas louvem a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Deixa eu parar aqui. Irmão, é uma guerra, tá?